A brisa suave da Bahia Sul acariciava o rosto de Teodoro Coerich, enquanto ele atravessava a tradicional ponte Hercílio Luz em seu carro modesto. O jovem empresário de 28 anos ajeitou a gravata, presente de sua mãe Dona Maria, antiga costureira do bairro Estreito. Aquela noite seria especial. Pela primeira vez, seu projeto social de educação tecnológica seria apresentado para a alta sociedade florianopolitana. O Centro de Convenções Centro-Sul estava magnificamente decorado para o evento beneficente anual da Fundação Esperança, que reunia as famílias mais tradicionais da capital catarinense. Theo, como era conhecido pelos amigos, estacionou seu carro entre luxuosas SUVs importadas e respirou fundo, lembrando-se do caminho que percorrera até ali. Filho de uma costureira e um pescador, Theo cresceu observando os barcos de pesca artesanal partirem da Praia do Forte, enquanto sonhava com um futuro diferente. Estudou programação em cursos online gratuitos, desenvolveu aplicativos em seu tempo livre e, aos poucos, construiu sua própria empresa de tecnologia. Agora, aos 28 anos, seu aplicativo de educação à distância estava revolucionando o acesso ao ensino em comunidades carentes. Ao entrar no salão principal, Theo sentiu os olhares curiosos sobre si. Seu terno bem cortado, presente de seu primeiro grande contrato, não conseguia esconder completamente suas origens humildes, e ele não fazia questão de escondê-las. Com passos firmes, dirigiu-se ao palco para os últimos ajustes em sua apresentação. Foi nesse momento que ela entrou. Helena Bornhausen atravessou as portas do salão como se uma luz própria a iluminasse. Seus cabelos castanhos claros, levemente ondulados, emolduravam um rosto de traços delicados, que lembravam as antigas famílias açorianas da ilha. O vestido azul marinho, elegante e discreto, contrastava perfeitamente com sua pele clara. Mas não foi sua beleza que primeiro chamou a atenção de Theo. Foi o brilho determinado em seus olhos verdes enquanto ela conversava animadamente com um grupo de crianças do projeto social. Helena, aos 25 anos, era a ovelha negra da tradicional família Bornhausen, formada em pedagogia pela UFSC, para desgosto de seus pais que sonhavam vê-la advogada, dedicava-se a projetos sociais e educacionais. Seu sobrenome abria portas, mas era seu trabalho incansável que mantinha essas portas abertas. O destino, aquele arquiteto de coincidências improváveis, trabalhou suas mágicas naquela noite. Durante a apresentação, Theo falava com paixão sobre como a tecnologia poderia democratizar o acesso à educação, quando seus olhos encontraram os de Helena na plateia. O tempo pareceu congelar por um instante e as palavras fluíram com ainda mais convicção. Após a apresentação, entre taças de espumante e conversas sociais, eles gravitaram naturalmente um para o outro. A conversa fluiu como a maré da Lagoa da Conceição em uma noite de lua cheia, natural, inevitável, hipnotizante. Seu projeto é exatamente o que precisamos para as comunidades do maciço do Morro da Cruz, Helena comentou, seus olhos brilhando com entusiasmo. A forma como você integrou o ensino tradicional com a tecnologia é impressionante. Theo sorriu, surpreso por encontrar alguém que verdadeiramente entendia o propósito de seu trabalho. A tecnologia é apenas uma ferramenta. O que realmente importa é o acesso ao conhecimento, a possibilidade de sonhar além das circunstâncias. As horas passaram como minutos, enquanto compartilhavam visões e sonhos. Helena falou sobre seus projetos nas comunidades e Theo compartilhou histórias de sua infância no Estreito. A diferença social entre eles parecia derreter como a neblina matinal sob o sol da ilha. No entanto, a realidade começou a se impor quando Augusto Bornhausen, pai de Helena, aproximou-se com sua expressão austera característica. Alto, cabelos grisalhos perfeitamente alinhados e terno impecável, ele carregava o peso de gerações de tradição em seus ombros. Helena, querida, precisamos ir. Precisamos... Sua mãe está nos esperando para o jantar com os Schneider. Seu olhar examinou Theo de cima a baixo, mal disfarçando o desagrado ao notar o terno que, embora bem cortado, claramente não vinha das alfaiatarias frequentadas pela elite local. Helena hesitou, seus olhos encontrando os de Theo mais uma vez. Pai,
Este é Teodoro Koerich, o desenvolvedor do projeto educacional que acabamos de ver. Theo, este é meu pai, Augusto Bornhausen. O aperto de mão foi firme, mas frio como as águas do Atlântico Sul no inverno. Augusto murmurou algo sobre iniciativas interessantes e práticas filantrópicas, antes de praticamente arrastar Helena em direção à saída. Antes de partir, Helena virou-se rapidamente e entregou um cartão a Theo. Para discussões futuras sobre o projeto, ela sussurrou com um sorriso cúmplice. Theo ficou parado, observando pai e filha se afastarem, o cartão de Helena pesando em seu bolso como uma promessa e um desafio. Naquela noite, enquanto dirigia de volta para seu apartamento no Estreito, o jovem empresário sabia que sua vida tinha mudado irrevogavelmente. O que ele não sabia era que aquele encontro seria apenas o início de uma jornada que testaria não apenas seu amor, mas também seus valores, sua coragem e sua determinação de permanecer fiel às suas origens, enquanto lutava por um futuro que parecia impossível. Nas semanas que se seguiram ao evento beneficente, Florianópolis parecia mais vibrante aos olhos de Theo e Helena. Os encontros, inicialmente sob o pretexto de discussões sobre o projeto educacional, logo se transformaram em momentos preciosos roubados do tempo. Eles se encontravam em lugares discretos, um café histórico no centro da cidade, as ruínas da antiga fortaleza de São José da Ponta Grossa, ou caminhando pela Praia do Santinho ao entardecer. Cada encontro era uma descoberta mútua, uma confirmação de que, apesar de suas diferentes origens, compartilhavam os mesmos valores e sonhos. Em uma tarde particularmente agradável de outono, sentados em um banco na Praça 15 de Novembro, sob a sombra da centenária figueira, Helena compartilhou suas preocupações. Minha família, eles têm expectativas muito específicas sobre meu futuro. Ela explicou brincando nervosamente com a correntinha de ouro em seu pescoço, herança de sua avó. Desde pequena, fui criada para seguir um caminho predeterminado. Casar com alguém de boa família, como eles dizem. Assumir um papel na sociedade que manteria o status quo. Theo escutava atentamente, seu coração apertado ao ver a angústia nos olhos dela. E o que você quer, Helena? Quero fazer a diferença, Theo. Quero que meu trabalho e minha vida tenham significado além de eventos sociais e aparências. Quando estou nas comunidades ensinando as crianças, sinto que estou realmente vivendo. O sol da tarde filtrava-se através das folhas da figueira, criando padrões dançantes no rosto de Helena. Theo resistiu ao impulso de tocar seu rosto, consciente dos olhares curiosos dos transeuntes. Sabe, continuou ele, cresci vendo essa mesma figueira da janela do ônibus quando ia para a escola. Sempre me perguntava se um dia poderia sentar aqui sem me sentir um intruso. É engraçado como alguns lugares da cidade parecem ter donos invisíveis. Helena segurou sua mão, ignorando os olhares desaprovadores de um grupo de senhoras que passava. Essa cidade pertence a todos nós, Theo. Meus ancestrais podem ter chegado aqui há gerações, mas isso não os torna mais merecedores do que qualquer outra pessoa. Naquela mesma noite, durante um jantar na mansão dos Bornhausen, em Jurerê Internacional, Helena enfrentou o primeiro embate direto com seus pais sobre Theo. Ouvi dizer que você tem passado muito tempo com aquele desenvolvedor, comentou Beatriz Bornhausen, sua mãe, enquanto cortava delicadamente um pedaço de robalo. O tal de Koerich. Teodoro, corrigiu Helena, mantendo a voz calma. Estamos desenvolvendo um projeto educacional juntos. Augusto Bornhausen baixou o jornal que lia, seus olhos fixos na filha. Helena, querida, precisamos ser práticos. Projetos sociais são admiráveis, mas você precisa pensar em seu futuro. O jovem Schneider tem demonstrado interesse em você e a família dele. Pai, interrompeu Helena, colocando os talheres na mesa com mais força que o necessário. Não estamos mais no século XIX. Não vou me casar por conveniência ou status social. Não se trata apenas de status, argumentou Beatriz, sua voz assumindo aquele tom condescendente que Helena tanto detestava. É sobre entender seu lugar na sociedade, suas responsabilidades para com a família. O silêncio que se seguiu foi pesado como as nuvens de tempestade que frequentemente se formavam sobre a ilha. Helena olhou pela janela da sala de jantar,
observando as luzes de Jurerê Internacional refletidas na piscina da mansão. Seu celular vibrou discretamente. Uma mensagem de Theo desejando boa noite, com uma foto do pôr do sol visto de seu modesto apartamento no Estreito. Foi naquele momento que uma ideia começou a se formar em sua mente. Se seus pais não podiam aceitar Theo por quem ele era, talvez precisassem conhecê-lo de uma maneira diferente. Uma maneira que os forçasse a enxergar além das aparências e do preconceito social. Vocês têm razão, disse Helena finalmente, surpreendendo seus pais. Preciso ser mais responsável. Inclusive, estava pensando em sugerir que contratássemos um novo motorista. Jorge está quase se aposentando e com as suas agendas sociais cada vez mais ocupadas. Augusto sorriu, claramente satisfeito com o que interpretou como um sinal de maturidade da filha. Excelente ideia, querida. Pode cuidar disso para nós. Helena assentiu, escondendo um sorriso. Naquela noite enviou uma mensagem para Theo. Precisamos conversar. Tenho uma ideia. O plano que começava a se formar era arriscado, talvez até insano. Mas Helena conhecia seus pais. Eles só respeitavam aqueles que consideravam seus iguais. E sua mãe, em particular, tinha o hábito de revelar suas verdadeiras opiniões e preconceitos na presença dos empregados, como se estes fossem invisíveis. Se Theo pudesse se passar por motorista por algumas semanas, teria a oportunidade de conhecer a verdadeira natureza de seus pais. E talvez, apenas talvez, encontrar uma maneira de quebrar as barreiras que os separavam. O Café Santo Antônio, no centro histórico de Florianópolis, estava quase vazio naquela manhã de segunda-feira, quando Helena explicou seu plano para Theo. O aroma de café recém-passado preenchia o ambiente decorado com fotografias antigas da cidade. Você quer que eu me candidate como motorista dos seus pais? Theo quase engasgou com seu café, olhando incrédulo para Helena. Isso é arriscado. Helena inclinou-se sobre a mesa antiga de madeira, seus olhos verdes brilhando com determinação. É a única maneira, Theo. Meus pais nunca vão nos aceitar se não conseguirem enxergar além das aparências. E acredite, eles são pessoas diferentes quando pensam que estão entre os seus. Theo passou a mão pelos cabelos, observando através da janela do café o movimento da rua Victor Konder. Vendedores ambulantes, executivos apressados e turistas perdidos misturavam-se numa dança urbana típica do centro da cidade. Helena, eu construí minha empresa do zero. Tenho reuniões, compromissos. Ele fez uma pausa considerando. Mas posso reorganizar minha agenda. Marcelo, meu sócio, pode assumir temporariamente as operações diárias. O sorriso de Helena iluminou seu rosto. Você topou mais rápido do que eu esperava. Talvez eu esteja ficando tão louco quanto você, ele brincou, mas seu tom ficou sério em seguida. Mas como vamos fazer isso funcionar? Seus pais nunca me viram direito, mas ainda assim... Deixa comigo, Helena respondeu tirando algo da bolsa. Era uma pasta com documentos perfeitamente organizados. Criei uma identidade perfeita. Arthur Santos, 29 anos, experiência como motorista particular em São Paulo. Referências impecáveis. Theo pegou os documentos impressionado com o nível de detalhamento. Você realmente pensou em tudo. Quase tudo. Ela sorriu, travessa. Ainda precisamos dar um jeito no seu visual. Nada muito drástico, mas o suficiente para que ninguém te reconheça do evento beneficente. Nas semanas seguintes, Theo se submeteu a uma transformação sutil, mas eficaz. Deixou a barba crescer um pouco, mudou o corte de cabelo e adotou óculos de grau leve com armação discreta. Helena também o ajudou a trabalhar em seu sotaque, incorporando algumas expressões típicas de São Paulo. O processo de seleção foi surpreendentemente simples. Helena havia convencido seus pais a deixarem a contratação do novo motorista sob sua responsabilidade, argumentando que precisava começar a assumir mais responsabilidades nos assuntos familiares. Em uma manhã ensolarada de domingo, Theo, agora Arthur, apresentou-se na mansão dos Bornhausen em Jurerê Internacional. O uniforme de motorista, embora impecavelmente alinhado, fazia-o se sentir desconfortável e exposto. Beatriz Bornhausen o recebeu com aquele tipo de cordialidade superficial reservada aos empregados.
Helena me garantiu que suas referências são excelentes, Arthur. Ela comentou, examinando-o com um olhar crítico. Espero que não nos decepcione. Farei o meu melhor, senhora. Theo respondeu, mantendo os olhos baixos na medida certa, nem submisso demais, nem desafiador. Ótimo. Helena mostrará suas atribuições e a garagem. Começará amanhã às 7. Pontualidade é fundamental. Quando Beatriz se retirou, Helena conduziu Theo até a garagem, onde uma frota de carros importados aguardava. Assim que ficaram sozinhos, ela não conseguiu conter uma risada. Você está irreconhecível. Até eu quase acreditei na sua performance. Não sei se isso é bom ou ruim, ele respondeu, permitindo-se relaxar um pouco. Sua mãe é intimidante. Espere até conhecer melhor meu pai. Helena suspirou, seu semblante ficando sério. Theo, precisamos ser muito cuidadosos. Se eles descobrirem, não vão descobrir. Ele a tranquilizou, resistindo ao impulso de abraçá-la. As câmeras de segurança da garagem lembravam-nos constantemente da necessidade de manter as aparências. O primeiro dia de trabalho começou cedo. Theo chegou antes do horário estabelecido, familiarizando-se com os veículos e as rotas mais comuns. Augusto Bornhausen tinha uma reunião importante no centro da cidade, e a primeira tarefa seria levá-lo até lá. Arthur, não é? Augusto perguntou ao entrar no carro, mal olhando para Theo, enquanto checava e-mails em seu celular. Sim, senhor. Ótimo. Preciso estar no escritório em 20 minutos e depois, às 11 horas, tenho um almoço no Jurerê Beach Village. Sim, senhor. Já verifiquei as rotas considerando o trânsito da manhã. O trajeto até o centro foi silencioso, exceto pelas ligações telefônicas que Augusto fazia. Theo observava pelo retrovisor, notando como o pai de Helena gesticulava irritado durante uma chamada particularmente tensa. Não me importa o que aquele novo empresário do Tecnópolis pensa que pode fazer, Augusto falava, sua voz carregada de desdém. Pessoas como ele precisam aprender seu lugar. Não vou permitir que um novo rico qualquer interfira nos negócios tradicionais da ilha. Theo sentiu seu estômago revirar, percebendo que o novo rico em questão era provavelmente ele mesmo, ou melhor, sua verdadeira identidade. A ironia da situação não lhe escapou. O dia transcorreu sem maiores incidentes, mas cada momento era uma aula sobre o mundo que Helena havia crescido. Os comentários casual e abertamente preconceituosos, a forma como as pessoas eram classificadas e julgadas por sua origem social, o desdém mal disfarçado por qualquer um que não pertencesse ao círculo privilegiado da ilha. À noite, depois de estacionar o carro na garagem da mansão, Theo encontrou um momento para enviar uma mensagem discreta para Helena. Agora entendo por que você queria que eu visse tudo isso de perto, mas não vou desistir. Nunca. O que ele não sabia era que aquele era apenas o começo. Os dias seguintes trariam desafios ainda maiores, testando não apenas sua capacidade de manter o disfarce, mas também sua própria convicção sobre o amor ser capaz de superar qualquer barreira social. As semanas se transformaram em um delicado jogo de aparências. Durante o dia, Theo navegava pelos círculos da elite florianopolitana como o discreto motorista Arthur, observando e absorvendo cada detalhe do mundo que tanto resistia em aceitá-lo. À noite, em seu apartamento no Estreito, administrava sua empresa remotamente, mantendo contato apenas com seu sócio Marcelo, o único que conhecia a verdade sobre seu afastamento temporário. Foi durante um chá beneficente no Clube 12 de Agosto que a situação começou a ficar mais complexa. Beatriz Bornhausen estava recebendo suas amigas mais próximas, e Theo, como Arthur, aguardava no carro quando ouviu vozes se aproximando. Helena está cada vez mais rebelde. A voz de Beatriz soava claramente na tarde tranquila. Vocês viram como ela defendeu aquele empresário do ramo de tecnologia no último evento? Como se origem social não importasse. Os jovens de hoje não entendem a importância da tradição, respondeu uma das senhoras. Minha filha também teve uma fase assim, mas passou quando conheceu o Fernando dos Andrade. O problema é que Helena é teimosa demais, Beatriz suspirou. Ainda bem que conseguimos afastá-la daquele Koirish. Imaginem só, um filho de pescador querendo se misturar com nossa família. Theo apertou o volante com força,
seus nós dos dedos ficando brancos. O pior não era ouvir aquelas palavras, mas ver como Helena era tratada como uma criança que precisava ser controlada. Naquela mesma noite, durante um jantar na mansão, Augusto Bornhausen recebeu uma visita inesperada. Ricardo Schneider, herdeiro de uma das famílias mais tradicionais da cidade. Theo, que estava organizando a garagem, observou pela janela como o jovem empresário foi recebido com entusiasmo exagerado pelos pais de Helena. "Arthur", Beatriz o chamou, "preciso que você leve a senhorita Helena ao restaurante Rancho Açoriano hoje à noite. Ela terá um jantar importante com o jovem Schneider." Helena, que descia as escadas naquele momento, congelou. "Mãe, eu já disse que não tenho interesse em jantar com Ricardo." "Querida, não seja teimosa", Augusto interveio. "Ricardo é um rapaz excepcional, de excelente família. Ele tem demonstrado um interesse genuíno em você." Theo manteve sua expressão neutra, mesmo quando seus olhares se cruzaram brevemente com os de Helena. O momento foi interrompido por Ricardo, que se aproximou com um sorriso artificial. "Helena, você está deslumbrante como sempre", ele comentou, ignorando completamente a presença de Theo. "Podemos ir? Fiz reservas no melhor restaurante da ilha." A viagem até o restaurante foi um exercício de autocontrole para Theo. Pelo retrovisor, ele podia ver como Ricardo se inclinava constantemente em direção a Helena, que se mantinha educadamente distante. "Seus pais me contaram sobre seu trabalho social", Ricardo comentou com um tom condescendente. "É admirável. Mas você não acha que já está na hora de assumir responsabilidades mais adequadas à sua posição?" "E o que seria adequado, Ricardo?" A voz de Helena tinha um fio de irritação. "Abandonar meus projetos para me tornar uma esposa troféu?" O silêncio que seguiu foi tenso. Theo concentrou-se no trânsito, mas cada palavra era como uma agulha em seu coração. Depois de deixar o casal no restaurante, Theo estacionou o carro em uma rua próxima, tentando organizar seus pensamentos. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Helena. "Me tire daqui em 30 minutos. Invente uma emergência." Meia hora depois, precisamente, Theo entrou no restaurante. "Senhorita Bornhausen, desculpe interromper, mas sua mãe está ao telefone. Parece urgente." Helena levantou-se imediatamente, fingindo preocupação. "Ricardo, me desculpe, mas preciso verificar isso." No carro, assim que estavam longe o suficiente do restaurante, Helena finalmente relaxou. "Não aguento mais essa pressão, Theo. Eles estão ficando mais insistentes com essa história do Ricardo." "Talvez devêssemos contar a verdade", Theo sugeriu preocupado. "Este plano está se tornando cada vez mais complicado." "Ainda não", Helena insistiu. "Precisamos que eles vejam você além das aparências sociais. E está funcionando, sabia? Minha mãe comentou outro dia como você é diferente dos outros motoristas que tivemos. Mais educado, mais refinado." Theo não pôde evitar um sorriso irônico. "Refinado? Se ela soubesse..." "Exatamente", Helena exclamou. "Eles estão começando a ver que caráter e educação não têm nada a ver com origem social. Só precisamos de mais tempo." Naquela noite, enquanto dirigia de volta para seu apartamento no Estreito, Theo refletia sobre como sua vida tinha se transformado em um verdadeiro roteiro de novela. Ele, um empresário bem-sucedido, fingindo ser motorista para provar seu valor a uma família que o rejeitava por suas origens. O que ele não sabia era que o destino estava preparando uma reviravolta ainda maior. Uma tempestade se aproximava, não apenas no céu de Florianópolis, mas também em suas vidas, e seria necessário muito mais que um disfarce para enfrentar o que estava por vir. O céu de Florianópolis amanheceu carregado naquela quinta-feira, com nuvens escuras pairando sobre a Baía Norte. Na mansão dos Bornhausen, a agitação era intensa, com os preparativos para um importante jantar beneficente que aconteceria no costão do Santinho Resort. Theo, ainda mantendo sua identidade como Arthur, observava o movimento crescente de funcionários, enquanto aguardava instruções no hall de entrada. Beatriz Bornhausen descia as escadas principais, falando ao telefone e gesticulando energicamente. "Não, não e não. As orquídeas precisam ser brancas, não rosa claro. E os arranjos devem ter exatamente a altura que especifiquei." Ela desligou o telefone com irritação. "Arthur,
Preciso que você busque a Helena na fundação e depois vá até o florista no centro. Essa incompetência está me dando dor de cabeça. Sim, senhora, Theo respondeu dirigindo-se ao carro. O trajeto até a fundação onde Helena trabalhava, no bairro Agronômica, foi tranquilo. Ela entrou no carro com seu jeito característico, carregando uma pasta cheia de documentos. Bom dia, Arthur, ela disse em voz alta, para benefício do segurança que a acompanhava até o carro. Assim que se afastaram, sua voz baixou para um sussurro. Theo, precisamos conversar. As coisas estão ficando complicadas. O que houve? Ricardo Schneider. Ele está desconfiado. Ontem, durante uma reunião da fundação, ficou me fazendo perguntas sobre o novo motorista dos meus pais. Disse que você lembra alguém que ele conheceu em um evento. Theo sentiu um frio na espinha. Ele pode ter me reconhecido do evento beneficente? Talvez. E tem mais. Descobri que meus pais pretendem anunciar meu noivado com ele hoje à noite durante o jantar no Costão. O carro quase derrapou quando Theo freou bruscamente. O quê? Eles não me contaram nada, claro. Ouvi sem querer uma conversa entre minha mãe e a mãe dele. Estão planejando fazer o anúncio como uma surpresa, para que eu não possa recusar publicamente. O silêncio que se seguiu foi pesado, como as nuvens que agora cobriam completamente o céu da ilha. Ao longe, um trovão anunciava a tempestade que se aproximava. Precisamos fazer alguma coisa, Theo disse finalmente, estacionando o carro próximo à floricultura. Não podemos deixar isso acontecer. Eu sei, mas o quê? Se revelarmos a verdade agora, do nada, vai ser um escândalo. Meus pais nunca vão entender por que fizemos isso. Nesse momento, o celular de Theo tocou. Era Marcelo, seu sócio. Theo, temos um problema sério. A Tecnosul quer cancelar o contrato. Estão dizendo que receberam uma proposta melhor da empresa do Ricardo Schneider. Theo sentiu o sangue gelar. Isso não pode ser coincidência. Não é, Helena confirmou, após Theo compartilhar a notícia. Ricardo deve estar usando seus contatos para pressionar sua empresa. Ele sempre fez isso com seus concorrentes. A chuva começou a cair, primeiro em gotas esparsas, depois em um aguaceiro pesado que transformava as ruas do centro em pequenos rios. Theo observava através do para-brisa, sua mente trabalhando furiosamente. O jantar de hoje à noite, ele disse lentamente, vai ser o momento perfeito para acabar com essa farsa. Como assim? Todos estarão lá, seus pais, Ricardo, os principais nomes da sociedade local. Se vamos revelar a verdade, que seja de uma vez em grande estilo. Helena o olhou com uma mistura de medo e admiração. Você está sugerindo que revelemos tudo durante o jantar? Não exatamente. Tenho uma ideia melhor. Ele pegou seu celular e começou a digitar rapidamente. Vou precisar da ajuda do Marcelo e também dos jovens do seu projeto social. Enquanto explicava seu plano, a tempestade aumentava sua intensidade lá fora. O vento forte sacudia as árvores centenárias da Praça 15 e relâmpagos iluminavam o céu escuro sobre a ilha. De volta à mansão, Beatriz estava à beira de um colapso nervoso com os preparativos do jantar. Arthur, você precisa levar essas flores até o Costão imediatamente e depois volte para buscar a família. O tempo está horrível, então saia com antecedência. Sim, senhora. Não se preocupe, chegaremos todos em segurança. Theo trocou um último olhar significativo com Helena antes de partir. O plano estava em movimento e não havia mais volta. Enquanto dirigia pela Avenida Beira-Mar Norte, enfrentando a chuva torrencial, ele sabia que aquela noite mudaria tudo. O que ninguém poderia prever era que a tempestade que se aproximava seria apenas um prelúdio para o verdadeiro temporal que estava prestes a desabar sobre suas vidas. E quando tudo terminasse, nada mais seria como antes na alta sociedade de Florianópolis. A estrada para o Costão do Santinho estava parcialmente alagada quando Theo retornou à mansão dos Bornhausen para buscar a família. A tempestade havia se intensificado, transformando a noite em um espetáculo de trovões e relâmpagos que iluminavam a baía de tempos em tempos. Beatriz desceu as escadas da mansão em um vestido longo verde esmeralda, protegendo-se da chuva sob um guarda-chuva segurado por uma das empregadas. Augusto a seguia, impecável em seu smoking, consultando constantemente o celular. Arthur,
Tome cuidado extra esta noite, Beatriz instruiu enquanto se acomodava no banco traseiro do Mercedes. Este tempo está terrível e não podemos nos atrasar. É uma noite muito especial. Helena foi a última a entrar no carro, usando um vestido azul noite que fazia seus olhos parecerem ainda mais verdes. Theo notou pelo retrovisor como ela estava pálida, mas mantinha uma compostura admirável. O trajeto pela SC-401 foi tenso. A chuva castigava o para-brisa com força e, ocasionalmente, rajadas de vento faziam o carro oscilar. Augusto aproveitou o tempo para fazer uma ligação importante. Ricardo? Sim, estamos a caminho. Está tudo preparado para o anúncio? Ele falava em voz baixa, mas no ambiente fechado do carro era impossível não ouvir. Excelente. Será a surpresa da noite. Helena fechou os olhos por um momento e Theo pode ver uma lágrima solitária escorrer por seu rosto. Seu celular vibrou discretamente. Uma mensagem de Marcelo. Tudo pronto conforme combinado. Os jovens do projeto já estão posicionados. A chegada ao Costão do Santinho foi uma operação complexa. Theo teve que manobrar cuidadosamente entre poças enormes e ajudar os passageiros a desembarcar protegidos da chuva. O saguão do resort estava deslumbrante, decorado com as orquídeas brancas que tanto haviam preocupado Beatriz. Arthur, mantenha-se por perto, instruiu Augusto. Pode ser que precisemos sair mais cedo se este tempo piorar. Sim, senhor. Enquanto a família se dirigia ao salão principal, Theo aproveitou para verificar os últimos detalhes de seu plano. Em um dos salões adjacentes, encontrou Marcelo coordenando um grupo de jovens do projeto social de Helena, todos vestidos elegantemente. Está tudo pronto, Marcelo confirmou. Mas tem certeza disso, Theo? É um risco e tanto. É a única maneira, ele respondeu ajustando a gravata do uniforme de motorista. Eles precisam ver a verdade não apenas sobre mim, mas sobre eles mesmos. No salão principal, a nata da sociedade florianopolitana se reunia, aparentemente alheia à tempestade que rugia lá fora. Ricardo Schneider circulava entre os convidados com seu sorriso artificial, ocasionalmente lançando olhares possessivos na direção de Helena. Theo observava tudo de seu posto discreto próximo à entrada, cronometrando mentalmente os próximos passos. Viu quando Ricardo se aproximou de Helena, tentando engajá-la em uma conversa que ela claramente queria evitar. Helena, você está deslumbrante, Ricardo comentou, alto o suficiente para que os convidados próximos ouvissem. Sabia que seu pai e eu temos uma surpresa especial para hoje à noite? Ricardo, por favor. Helena tentou se afastar, mas ele a segurou pelo braço. Por que está me evitando? Somos o casal perfeito, todo mundo sabe disso. Nossas famílias, nossa posição social. Foi nesse momento que Beatriz anunciou que o jantar seria servido. Os convidados começaram a se dirigir às mesas designadas. Um balete social, cuidadosamente coreografado onde cada lugar refletia a importância de seu ocupante. Theo checou seu relógio. Em 15 minutos, Augusto Bornhausen faria o anúncio do noivado. Em 20 minutos, a verdade que ele e Helena haviam escondido por tanto tempo viria à tona de uma maneira que ninguém naquele salão poderia ignorar. A tempestade lá fora atingiu seu ápice, como se a própria natureza quisesse participar do drama que estava prestes a se desenrolar. Um relâmpago particularmente forte iluminou o salão através das janelas panorâmicas, seguido por um trovão ensurdecedor que fez os cristais dos lustres tilintarem. Helena encontrou o olhar de Theo através do salão e fez um pequeno aceno com a cabeça. Era a hora. Não havia mais volta. O plano que eles haviam arquitetado estava prestes a transformar aquele jantar beneficente em uma noite que a sociedade florianopolitana jamais esqueceria. O salão de festas do Costão do Santinho brilhava com a luz de centenas de velas e cristais, criando uma atmosfera de elegância que contrastava dramaticamente com a tempestade que rugia do lado de fora. Os garçons serviam a entrada, enquanto conversas educadas flutuavam pelo ambiente. Augusto Bornhausen levantou-se de seu lugar na mesa principal, tilintando sua taça de cristal com uma colher de prata. O som melodioso silenciou gradualmente as conversas, e todos os olhares se voltaram para ele. "Queridos amigos", começou ele, sua voz transbordando satisfação.
Esta noite é especial não apenas pelo trabalho beneficente que realizamos, mas também por um anúncio muito particular e alegre que tenho a honra de fazer. Helena sentiu seu coração acelerar. Seus olhos encontraram os de Theo, que permanecia em seu posto próximo à entrada do salão. Ele fez um movimento quase imperceptível com a cabeça. Tudo estava pronto. Como todos sabem, continuou Augusto, nossa família tem orgulho de suas tradições e valores. E hoje tenho o prazer de anunciar que essas tradições serão fortalecidas pela união de duas das famílias mais antigas de nossa ilha. Ricardo Schneider sorriu, ajeitando-se em sua cadeira como um pavão prestes a exibir suas penas. Beatriz secava discretamente uma lágrima de alegria com seu guardanapo de linho. Foi nesse momento que as luzes do salão piscaram e as grandes telas de projeção, instaladas para apresentações beneficentes, acenderam inesperadamente. A voz de Theo, não como Arthur, o motorista, mas como Teodoro Queric, o empresário, preencheu o ambiente. Boa noite, senhoras e senhores. Um murmúrio de surpresa percorreu o salão quando a imagem de Theo apareceu nas telas. Ele estava em seu escritório no Tecnópolis, vestido em um terno elegante muito diferente do uniforme de motorista que usava naquele momento. Alguns de vocês me conhecem como Teodoro Queric, fundador da Tech Edu Solutions. Outros, e aqui ele fez uma pausa significativa, me conheceram nas últimas semanas como Arthur Santos, o motorista da família Bornhausen. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Augusto Bornhausen deixou sua taça cair, o cristal estilhaçando-se no chão de mármore. Beatriz levou as mãos à boca, seus olhos arregalados de choque. Mas esta noite não é sobre mim, continuou Theo nas telas. É sobre algo muito maior. É sobre como julgamos as pessoas não por seu caráter, mas por sua origem social. As telas mudaram para mostrar imagens dos jovens do projeto social de Helena, cada um contando sua história de superação e crescimento através da educação. Entre eles estava a história do próprio Theo, filho de pescador que conquistou seu espaço no mundo empresarial através de dedicação e trabalho. Nos últimos dias, como motorista desta ilustre família, ouvi comentários que me entristeceram profundamente. Não por serem dirigidos a mim, mas por representarem um preconceito enraizado que impede tantos jovens talentosos de realizarem seu potencial. Theo caminhou então até o centro do salão, removendo os óculos e a peruca discreta que faziam parte de seu disfarce. Helena levantou-se de sua cadeira, indo ficar ao lado dele. "Papai, mamãe", ela disse, sua voz firme apesar da emoção. "Teodoro é o homem que amo. E sim, ele é filho de um pescador do Estreito. Mas é também um dos empresários mais inovadores de Santa Catarina, alguém que construiu do zero uma empresa que está revolucionando a educação em nosso país." Ricardo Schneider levantou-se abruptamente, seu rosto vermelho de raiva. "Isso é um ultraje, uma fraude." "Uma fraude, Ricardo?", Helena retrucou. "Como a maneira que você tentou sabotar a empresa dele, usando seus contatos para cancelar contratos importantes." As telas agora mostravam e-mails e documentos que comprovavam as manobras antiéticas de Ricardo. O burburinho no salão aumentou, com convidados cochichando e apontando. Augusto Bornhausen, que até então permanecera em choque, deu um passo à frente. Seu rosto estava pálido, mas havia algo diferente em sua expressão. Uma mistura de confusão e, surpreendentemente, admiração. "Por quê?", ele perguntou simplesmente. "Por que todo este teatro?" "Porque o senhor nunca me daria uma chance de provar meu valor se soubesse quem eu realmente era", respondeu Theo. "Como Arthur, o motorista, pude mostrar minha educação, meu caráter, minha dignidade, qualidades que deveriam importar mais que minha origem social." Um trovão particularmente forte sacudiu as janelas do salão, como se sublinhasse suas palavras. A tempestade lá fora parecia refletir a turbulência emocional dentro do ambiente. Beatriz Bornhausen levantou-se lentamente de sua cadeira, seus olhos fixos no casal. Suas próximas palavras determinariam o rumo que aquela noite e o futuro de todos os presentes tomaria. O silêncio que se seguiu à revelação parecia ainda mais pesado que a tempestade que castigava o resort. Beatriz Bornhausen permanecia de pé, seu olhar alternando entre sua filha
e o homem que até momentos atrás conhecia apenas como seu motorista. Durante semanas, ela começou, sua voz tremendo levemente. Você entrou em nossa casa, observou nossa vida íntima, nos expôs. Não, mãe, Helena interrompeu gentilmente. Ele apenas nos permitiu mostrar quem realmente somos. Cada palavra, cada gesto, cada atitude que vocês tiveram com Arthur foi genuína. E é isso que precisamos encarar. As telas continuavam mostrando imagens do projeto social. Jovens de comunidades carentes que, através da educação e tecnologia, estavam transformando suas vidas. Entre eles, histórias de ex-alunos que agora cursavam universidades prestigiadas ou haviam iniciado seus próprios negócios. Senhora Bornhausen, Theo deu um passo à frente, sua voz calma e respeitosa. Quando entrei em sua casa como motorista, estava preparado para encontrar preconceito e rejeição. Mas também encontrei uma família que, apesar de seus preconceitos, tem um grande potencial para a mudança. Augusto, que até então permanecera em silêncio, surpreendeu a todos com uma risada curta e seca. Sabe qual foi meu primeiro pensamento quando contratamos você como motorista, Arthur? Ou melhor, Teodoro? Theo balançou a cabeça, curioso. Pensei, finalmente um motorista que entende verdadeiramente de etiqueta e negócios. Suas observações durante as viagens, a forma como se portava, tudo indicava alguém com uma educação refinada. Augusto fez uma pausa significativa. E agora percebo a ironia disso. Pai. Helena começou, mas Augusto ergueu a mão pedindo silêncio. Deixe-me terminar, filha. Durante semanas, este jovem nos serviu como motorista, demonstrando mais classe e dignidade que muitos dos chamados bem-nascidos que frequentam nossa casa. E nós, em nossa arrogância, não percebemos que caráter e educação não têm nada a ver com berço. Um murmúrio percorreu o salão. Ricardo Schneider, que havia permanecido estranhamente quieto, tentou se manifestar. Isso é ridículo. Ele enganou todos vocês. E quanto às acusações contra mim, são todas falsas. Como são falsas estas assinaturas em documentos oficiais, Ricardo? A voz de Marcelo soou clara, enquanto ele avançava pelo salão, carregando uma pasta. Tenho aqui provas de todas as suas tentativas de sabotagem contra nossa empresa. Beatriz, que estivera absorvendo tudo em silêncio, finalmente falou. Helena, você realmente ama este homem? Mais do que tudo, mãe. E não apenas amo, o admiro. Ele construiu algo extraordinário do nada. Está ajudando a transformar a vida de centenas de jovens através da educação. Não é isso que sempre me ensinaram a valorizar? A tempestade lá fora começava a amainar, como se a própria natureza reconhecesse que o momento de maior tensão havia passado. As luzes do salão que haviam piscado durante toda a revelação estabilizaram-se. Teodoro, Augusto deu um passo à frente, estendendo a mão. Acho que lhe devo desculpas. Não apenas pelo modo como o tratamos enquanto era nosso motorista, mas principalmente por meus preconceitos anteriores. O aperto de mão que se seguiu foi firme e sincero. Beatriz, após um momento de hesitação, aproximou-se também. Helena sempre foi nossa filha mais obstinada, ela disse, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Agora vejo que ela também é a mais sábia. Ricardo Schneider, percebendo que havia perdido não apenas a noiva planejada, mas também sua reputação, retirou-se discretamente do salão, seguido pelos olhares reprovadores dos convidados que agora comentavam abertamente sobre suas práticas antiéticas. Os jovens do projeto social, que haviam permanecido em um salão adjacente, assistindo a tudo, entraram no ambiente principal. Entre eles estava Dona Maria, mãe de Theo, orgulhosa em seu vestido simples, mas elegante. Filho, ela disse abraçando-o, seu pai estaria tão orgulhoso. Ele sempre dizia que o mar ensina que as maiores tempestades trazem as águas mais claras. O resto da noite transformou-se em algo muito diferente do planejado inicialmente. Em vez de um anúncio de noivado arranjado, tornou-se uma celebração de transformação e quebra de paradigmas. Os jovens do projeto social misturaram-se aos convidados, compartilhando suas histórias e sonhos. Mais tarde, quando a tempestade já havia passado e as estrelas começavam a aparecer no céu de Florianópolis, Theo e Helena escaparam para a praia do resort.
O mar estava agitado, mas o ar tinha aquela limpeza característica que só existe após uma grande tempestade. Então, Helena sorriu, entrelaçando seus dedos nos dele. Acho que agora posso chamá-lo de Theo na frente de todos? Sim, ele riu, puxando-a para perto, embora eu já estivesse me acostumando a ser Arthur. A brisa marinha carregava promessas de mudança, não apenas para eles, mas para todos que haviam testemunhado os eventos daquela noite. Afinal, às vezes, é preciso uma tempestade para limpar o ar e permitir que todos vejam com mais clareza. A manhã seguinte ao jantar no costão do Santinho, amanheceu com aquela claridade particular que só existe após uma grande tempestade. O sol nascente tingia de dourado as águas da praia do Santinho, enquanto as últimas nuvens se dispersavam no horizonte. Na suíte presidencial do resort, Helena acordou cedo, observando pela varanda o mar ainda agitado da noite anterior. Seu celular não parava de receber notificações. A sociedade florianopolitana fervilhava com os acontecimentos da noite passada. Bom dia, filha. A voz de Beatriz surpreendeu Helena. Sua mãe estava parada à porta da varanda, segurando 2 xícaras de café. Pensei que poderíamos conversar. Helena aceitou a xícara oferecida, notando como sua mãe parecia diferente, mais suave, menos formal. Obrigada, mãe. Sabe, Beatriz começou, apoiando-se na balaustrada da varanda. Passei a noite toda pensando, relembrando cada momento das últimas semanas com Teodoro. E percebi quantas vezes falei coisas horríveis na frente dele, tratando-o como se fosse invisível apenas por ser um motorista. Beatriz fez uma pausa, tomando um gole de café. Que tipo de pessoa isso me torna? Mãe, não, Helena. Preciso dizer isso. Quando você era pequena, sempre te ensinei sobre a importância da educação, dos bons modos, da gentileza. Mas, em algum momento, transformei isso em uma ferramenta de exclusão, não de elevação. Na praia abaixo, os primeiros banhistas começavam a aparecer. Uma família simples estendia suas cadeiras na areia. As crianças correndo felizes em direção ao mar. Teodoro. Ele me mostrou que estava errada em tantas coisas, continuou Beatriz. A forma como ele se portou durante todo esse tempo, sua dignidade mesmo quando ouviu comentários terríveis, isso exige um caráter excepcional. Helena sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Ele é excepcional, mãe. E não apesar de suas origens, mas parcialmente por causa delas. Tudo o que ele conquistou, cada degrau que subiu, foi com trabalho e determinação. Em outro ponto do resort, Theo caminhava pela praia com Augusto Bornhausen. O patriarca da família havia solicitado essa conversa logo cedo, surpreendendo a todos. Minha filha me contou sobre sua empresa, Augusto comentou enquanto caminhavam. O trabalho que vocês fazem com educação tecnológica é impressionante. Obrigado, senhor. É um sonho que tenho desde que era criança, vendo tantos talentos desperdiçados por falta de oportunidades. Augusto parou, olhando para o mar. Sabe, Teodoro, passei a vida toda protegendo um legado familiar. A fortuna dos Bornhausen, o nome, a reputação. Achei que estava fazendo o melhor para Helena. O senhor ama sua filha. Theo respondeu simplesmente. Isso nunca esteve em dúvida. Talvez. Mas amor também significa permitir que nossos filhos encontrem seu próprio caminho. Augusto virou-se para encarar Theo. O que você pretende fazer agora? Continuar meu trabalho, senhor. A revelação de ontem pode ter mudado muitas coisas, mas não mudou quem eu sou ou o que acredito. No restaurante do hotel, Marcelo organizava uma reunião improvisada com os jovens do projeto social. As redes sociais estavam repletas de vídeos e fotos da noite anterior e, surpreendentemente, a reação era extremamente positiva. Vocês não vão acreditar, ele comentou quando Theo e Helena se juntaram ao grupo. Já recebemos 3 propostas de parcerias para expandir o projeto. Parece que sua pequena dramatização tocou alguns corações. E bolsos. Helena sorriu observando os jovens animados discutindo planos futuros. Acho que as pessoas estavam prontas para essa mudança. Só precisavam de um empurrão. Por falar em mudança, Theo comentou checando seu celular. Ricardo Schneider acaba de renunciar à presidência de sua empresa.
Parece que os acionistas não ficaram muito felizes com a exposição de suas práticas antiéticas. O dia transcorreu em um ritmo diferente do habitual. Aos poucos, os hóspedes do resort foram partindo, cada um levando consigo uma perspectiva transformada sobre valores, classe social e preconceito. No final da tarde, a família Bornhausen, junto com Theo e os jovens do projeto, reuniu-se para um churrasco informal na área de lazer do resort. Era uma cena que teria parecido impossível apenas alguns dias atrás. Beatriz conversando animadamente com Dona Maria sobre receitas de família, Augusto discutindo projetos sociais com os jovens da comunidade, Helena e Theo simplesmente existindo, sem disfarces ou pretensões. Sabe o que é mais irônico? Helena comentou aninhada nos braços de Theo enquanto observavam o sol se pôr. Todo esse plano do motorista. No final, ele não só mudou a visão dos meus pais sobre você, mas sobre eles mesmos. Às vezes, precisamos ver as coisas de uma perspectiva diferente para entender sua verdadeira natureza. Theo respondeu, beijando suavemente sua testa. O sol mergulhava no horizonte, pintando o céu de Florianópolis com tons de rosa e laranja. A brisa marinha trazia consigo promessas de novos começos, não apenas para Theo e Helena, mas para todos que haviam sido tocados por sua história de amor e coragem. A semana que se seguiu à revelação no Costão do Santinho foi um período de profundas transformações para todos os envolvidos. A mansão dos Bornhausen, antes um símbolo intocável da elite florianopolitana, abriu suas portas para uma nova realidade. Em uma manhã particularmente agradável, Beatriz surpreendeu a todos ao sugerir que o almoço de domingo fosse realizado no restaurante simples, mas acolhedor, dos pais de Theo no Estreito. A proposta causou comoção entre os empregados da mansão, acostumados com as exigências formais de sua patroa. Mas, senhora, aventurou-se Rosa, a governanta de longa data, a senhora nunca vai ao Estreito. Está na hora de conhecer outros sabores da nossa ilha, Rosa, respondeu Beatriz com um sorriso sereno. Além disso, ouvi dizer que a moqueca da Dona Maria é a melhor da cidade. O restaurante dos pais de Theo, um estabelecimento simples à beira-mar, transformou-se em um improvável ponto de encontro entre dois mundos. As toalhas de mesa eram simples, os talheres não eram de prata, mas a vista para os barcos de pesca e o pôr do sol na Baía Norte ofereciam um espetáculo que nenhum restaurante luxuoso poderia superar. Isso me lembra minha infância, comentou Augusto, surpreendendo a todos enquanto saboreava sua moqueca. Meu avô, antes de fazer fortuna, tinha um pequeno restaurante como este em Santo Antônio de Lisboa. O senhor nunca me contou isso, pai, Helena disse, curiosa. Há muitas coisas que guardamos por vergonha, filha. Mas sabe, não há vergonha em começar de baixo. A vergonha está em esquecer nossas origens. Dona Maria, mãe de Theo, servia pessoalmente os pratos, compartilhando histórias da infância do filho. Theo sempre foi determinado. Mesmo quando mal tínhamos dinheiro para o material escolar, ele dava um jeito. Estudava pelos livros da biblioteca, ajudava na cozinha entre as aulas. Durante a semana, a TechEd Solutions, empresa de Theo, recebeu uma visita inesperada. Augusto Bornhausen, acompanhado de seu contador, propôs uma parceria para expandir o projeto educacional. Não é caridade, ele fez questão de esclarecer quando Theo hesitou. É um investimento no futuro. Sua visão sobre educação e tecnologia é exatamente o que nossa cidade precisa. No escritório da fundação onde Helena trabalhava, as mudanças também eram visíveis. O que antes era visto como um projeto social da filha rebelde dos Bornhausen, agora recebia atenção e recursos de outras famílias tradicionais da ilha. É incrível como as coisas mudaram, comentou Helena com Theo durante um café no mercado público. Até a tia Genoveva, a mais tradicional da família, me ligou querendo saber como pode ajudar no projeto. As pessoas querem mudar, amor, Theo respondeu, observando o movimento dos pescadores trazendo o peixe fresco. Às vezes, só precisam de um exemplo para seguir. A transformação mais surpreendente, porém, aconteceu com Beatriz. Numa tarde, ela apareceu sem aviso na sede do projeto social, no maciço do Morro da Cruz. Quero ajudar, ela anunciou para uma Helena atônita. Não com dinheiro.
Temos doadores suficientes agora. Quero ensinar. Ensinar, mãe. Etiqueta, comportamento profissional, networking. Essas crianças têm potencial incrível, mas também precisam saber navegar no mundo corporativo. E isso, ela sorriu. Isso eu sei fazer bem. O curso de Beatriz tornou-se um sucesso inesperado. Sua rigidez com protocolos sociais, antes uma barreira, transformou-se em uma ferramenta valiosa para empoderar jovens talentos das comunidades. Numa noite, enquanto caminhavam pela Avenida Beira-Mar Norte, Theo e Helena pararam para observar as luzes da ponte Hercílio Luz refletidas na água. Sabia que foi aqui que tudo começou? Helena comentou. Naquela primeira noite, quando você atravessou a ponte para ir ao evento beneficente. Parece que foi há uma eternidade. Theo sorriu. Quem diria que um simples projeto de educação tecnológica mudaria tantas vidas? Não foi só o projeto, Theo. Foi sua coragem de se disfarçar de motorista, de enfrentar o preconceito diretamente, de não desistir. Nossa coragem, ele corrigiu. Você arriscou tanto quanto eu nessa história. No apartamento de Theo no Estreito, agora frequentemente visitado pela família Bornhausen, uma foto nova enfeitava a parede. Toda a família reunida no restaurante dos pais dele, sorrisos genuínos em cada rosto, o mar de Florianópolis ao fundo. A cidade, que sempre fora dividida entre o lado continental e a Ilha da Magia, começava a ver suas próprias barreiras sociais se dissolverem, não completamente. Mudanças culturais levam tempo, mas o suficiente para criar esperança. Sabe o que é mais incrível? Helena comentou numa tarde, enquanto ajudava na cozinha do restaurante dos sogros. Como uma mentira contada pelo motivo certo, acabou trazendo à tona tantas verdades. Não foi bem uma mentira, Theo respondeu, abraçando-a por trás. Foi mais como um espelho. Às vezes precisamos ver nosso reflexo de um ângulo diferente para enxergar quem realmente somos. O sol se punha mais uma vez sobre a Bahia Sul, pintando o céu com tons de rosa e laranja. Na ponte Hercílio Luz, carros passavam de um lado para outro, conectando não apenas duas partes da cidade, mas também, simbolicamente, dois mundos que descobriam, dia após dia, que tinham muito mais em comum do que imaginavam. 6 meses após os eventos no Costão do Santinho, Florianópolis vivia uma pequena revolução silenciosa. O Tecnópolis, polo tecnológico da cidade, fervilhava com a inauguração da nova sede da TechEdu Solutions, agora uma parceria entre Theo e a família Bornhausen. O prédio moderno, com sua fachada de vidro, refletindo o céu azul da ilha, tinha sido projetado para representar a união entre inovação e tradição. No térreo, um amplo espaço dedicado a cursos gratuitos de tecnologia para jovens de comunidades carentes. Nos andares superiores, escritórios onde esses mesmos jovens, após formados, poderiam trabalhar. É surreal estar aqui, comentou Theo com Helena, observando o movimento do alto do 10º andar. Quando eu era criança, passava por esse lugar de ônibus e sonhava em um dia trabalhar com tecnologia. E agora você não só trabalha, como está transformando a vida de outras pessoas. Helena sorriu, entrelaçando seus dedos nos dele. A inauguração havia reunido toda a alta sociedade florianopolitana, mas o ambiente era diferente do habitual. Nos grupos que se formavam pelo salão, era possível ver executivos de famílias tradicionais, conversando animadamente com jovens programadores das comunidades, unidos pelo interesse em tecnologia e educação. Beatriz Bornhausen, elegante como sempre em seu tailleur azul marinho, circulava pelo ambiente com uma desenvoltura surpreendente. Nos últimos meses, seu curso de etiqueta profissional para jovens do projeto havia se tornado um case de sucesso, com alunos sendo contratados por grandes empresas. Teodoro, ela chamou, aproximando-se com um grupo de jovens. Quero que você conheça minha nova turma. Maria aqui acabou de ser contratada pelo maior banco do estado. A jovem mencionada, uma moça de seus 20 e poucos anos, sorriu timidamente. Dona Beatriz me ensinou que não devemos ter vergonha de nossas origens, mas também não devemos deixar que elas nos limitem. Augusto Bornhausen, que conversava com alguns investidores, chamou Theo para se juntar ao grupo. Venham conhecer meu genro, ele disse com evidente orgulho.
o homem que está revolucionando a educação tecnológica em Santa Catarina. Era surreal para Theo ouvir Augusto se referir a ele como genro, especialmente com tanto orgulho na voz. Nos últimos meses, os dois haviam desenvolvido uma relação de respeito mútuo que surpreendia a todos. Do lado de fora do prédio, uma longa fila se formava. Era dia de inscrições para os novos cursos e jovens de todas as partes da cidade aguardavam sua chance. Entre eles, alguns rostos familiares, ex-alunos que agora retornavam como instrutores voluntários. Vendo essa fila, lembro de quando você começou, filho, comentou Dona Maria, que havia fechado o restaurante mais cedo para estar presente na inauguração. Você também fazia fila para conseguir acesso aos computadores da biblioteca pública. No palco montado para a cerimônia, Helena preparava-se para fazer um anúncio especial. O projeto social que começara em uma pequena sala no maciço do Morro da Cruz agora se transformava em uma fundação própria, com sede no novo prédio. Hoje não estamos apenas inaugurando um edifício, ela começou, sua voz embargada de emoção. Estamos celebrando a quebra de barreiras que pareciam intransponíveis. Estamos provando que talento e determinação não conhecem classe social. Entre a plateia, Ricardo Schneider observava discretamente da última fileira. Após o escândalo de suas práticas antiéticas, ele havia passado por uma profunda reflexão. Surpreendentemente, procurou Theo alguns meses depois para se desculpar e ofereceu apoio financeiro ao projeto sem querer reconhecimento público. O sol da tarde entrava pelas janelas do prédio, criando um jogo de luz e sombra pelo ambiente. Lá fora, a ponte Hercílio Luz se destacava contra o céu, não mais como uma divisão entre dois mundos, mas como uma conexão entre eles. Sabia que nosso projeto já está sendo replicado em outras cidades? Theo comentou com Helena durante uma pausa na cerimônia. Porto Alegre quer implementar algo similar e há interesse até de São Paulo. É porque não é só sobre tecnologia ou educação, ela respondeu. É sobre transformação social, sobre dar oportunidades reais para as pessoas mostrarem seu valor. No final da tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, a família se reuniu para um momento mais íntimo. Beatriz, que antes teria torcido o nariz para a comida de rua, saboreava com prazer um cachorro quente do food truck que Theo havia convidado especialmente para o evento, o mesmo onde costumava comer durante suas noites de estudo na juventude. Sabe de uma coisa? Ela comentou, surpreendendo a todos. Às vezes, a melhor forma de honrar a tradição é saber quando é hora de criar novas tradições. O sol se punha sobre Florianópolis, tingindo o céu com tons de rosa e dourado. No terraço do novo prédio, Theo e Helena observavam a cidade que tanto amavam se transformar com as luzes do entardecer. Haviam conseguido não apenas realizar seus sonhos individuais, mas criar algo muito maior, um legado de transformação e esperança. O último domingo do mês amanheceu com aquela brisa suave característica da primavera em Florianópolis. No restaurante dos pais de Theo no Estreito, agora reformado, mas mantendo seu charme original, reuniam-se duas famílias que um ano antes pareciam pertencer a mundos incompatíveis. O almoço de domingo havia se tornado uma tradição, alternando entre a mansão dos Bornhausen e o restaurante à beira-mar. Neste dia em particular, o ambiente estava ainda mais festivo. Completava-se um ano desde os eventos no Costão do Santinho. Quem diria, comentou Augusto ajudando seu José, pai de Theo, a preparar a churrasqueira, que eu aprenderia a fazer um bom churrasco aos 60 anos. E quem diria, respondeu seu José com um sorriso, que minha moqueca seria servida em eventos da alta sociedade. Na cozinha, Beatriz e Dona Maria trabalhavam lado a lado, trocando receitas e histórias. A antiga patroa da mansão havia descoberto um prazer genuíno em aprender os segredos da culinária tradicional da ilha. Maria, preciso da sua receita de bobó de camarão. Beatriz insistia. No último evento beneficente, todos perguntaram quem era a chefe. Helena observava a cena com lágrimas nos olhos, lembrando-se de como tudo começou. Theo, percebendo sua emoção, abraçou-a por trás. Pensando no quanto as coisas mudaram, ele sussurrou. Pensando em como o amor pode transformar as pessoas, ela respondeu. Olha só,
Minha mãe, que nunca havia entrado numa cozinha, agora está planejando um livro de receitas com sua mãe. O restaurante estava fechado para o público naquele domingo, mas pela varanda era possível ver o movimento típico de fim de semana na praia. Famílias estendiam suas cadeiras na areia, crianças corriam à beira-mar e os barcos de pesca coloriam o horizonte. Theo, chamou Augusto, fazendo sinal para que o genro se aproximasse. Estive pensando, que tal expandirmos o projeto educacional para o ribeirão da ilha? Há muitos jovens filhos de pescadores lá que poderiam se beneficiar. Já estava de olho naquela região. Theo sorriu. Na verdade, alguns alunos nossos já estão dando aulas voluntárias por lá. A manhã transcorreu tranquila, com conversas fluindo naturalmente entre todos. Os funcionários do restaurante, que também haviam sido convidados para o almoço, misturavam-se confortavelmente com os convidados da alta sociedade que aos poucos chegavam. "Vocês viram a reportagem no jornal?" comentou Marcelo, que chegava com sua família. A Tech Edu Solutions foi eleita uma das empresas mais inovadoras do sul do país. "E não é só isso", completou Helena, seus olhos brilhando. "Nossa fundação foi indicada para um prêmio internacional de impacto social." O almoço foi servido na varanda, com vista para o mar. A mesa longa comportava perfeitamente as duas famílias e amigos próximos. Pratos sofisticados dividiam espaço com comidas simples da ilha, numa mistura que simbolizava perfeitamente a nova realidade que haviam construído. Quando todos estavam acomodados, Augusto levantou-se para fazer um brinde. O patriarca da família Bornhausen, conhecido por sua formalidade, agora sorria com genuína alegria. "Há um ano, eu pensava que sabia tudo sobre tradição e valores", ele começou. "Hoje, aprendi que a verdadeira tradição está em preservar o que é bom e ter a sabedoria para mudar o que precisa ser mudado. E o amor", completou Beatriz, erguendo sua taça. "O amor que nos faz enxergar além das aparências, além dos preconceitos." Theo e Helena trocaram um olhar cúmplice. Em seus dedos, alianças simples mas elegantes simbolizavam não apenas sua união, mas a união de dois mundos que descobriram ter muito mais em comum do que diferenças. Após o almoço, enquanto alguns conversavam na varanda e outros ajudavam a organizar a cozinha, Theo e Helena escaparam para dar um passeio pela praia. O sol da tarde criava reflexos dourados na água e a ponte Hercílio Luz se destacava ao fundo. "Sabe o que é mais incrível?" Helena comentou, descalça na areia. "Como tudo aconteceu tão naturalmente depois daquela noite no costão. Como se o universo estivesse esperando a gente dar o primeiro passo." "Às vezes é isso que as pessoas precisam", Theo respondeu, parando para admirar o pôr do sol. "Um primeiro passo, alguém que mostre que a mudança é possível." De volta ao restaurante, a festa continuava. Jovens do projeto social, agora profissionais bem-sucedidos, compartilhavam suas histórias. Dona Maria mostrava orgulhosa as fotos do filho recebendo prêmios e reconhecimentos. Beatriz discutia com algumas amigas da sociedade sobre novos projetos sociais. A noite caía suavemente sobre Florianópolis e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu. No restaurante à beira-mar, duas famílias que um dia pareciam separadas por um abismo social celebravam não apenas sua união, mas a descoberta de que o verdadeiro valor das pessoas está muito além de suas origens ou posição social. "E pensar que tudo começou com um motorista", brincou Helena, aninhada nos braços de Theo, enquanto observavam a lua nascer sobre o mar. "Na verdade", ele corrigiu com um sorriso, "tudo começou com amor. O resto foi apenas o caminho que precisávamos percorrer para que todos entendessem isso." O mar de Florianópolis continuava seu eterno movimento de ondas, testemunha silenciosa de mais uma história de transformação em suas margens. Uma história que provava que, com amor, coragem e determinação, qualquer barreira pode ser superada, qualquer preconceito pode ser vencido e qualquer coração pode ser transformado.